Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Iva, e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se vocês são novos por aqui, por favor, se inscreva, deixe o joinha e será um prazer para nós. A Bíblia tem poder para transformar nossa vida? O que ela faz para transformar a nossa vida? Estas e outras indagações responderemos nesta videoaula. Meus amados irmãos, a lição de hoje tem como tema: a Bíblia transforma as pessoas. E a nossa verdade prática diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando o escritor aos Hebreus coloca desta forma, ele deixa claro para nós o poder da palavra de Deus e como ela pode penetrar nos corações, como ela consegue entrar onde ninguém consegue entrar. Ele diz que ela vai na divisão da alma e do espírito e ela discerne todos os pensamentos. Então, somente a palavra de Deus tem esse poder de fazer isto. E ela vai realmente de encontro aos nossos pecados para corrigi-los. E ela vem ao encontro também para nos elevar, nos fortalecer, para que a gente continue bem naquilo que estamos fazendo de bom. Então ela tem esses dois encontros, ela vai de encontro àquilo que estamos fazendo bem e ela vai de encontro aos nossos pecados, às nossas falhas. A nossa verdade prática, que é na verdade aquilo que resume toda a lição, diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Então é importante saber a importância da humildade diante de Deus. A nossa leitura bíblica está lá em Hebreus capítulo 4, do 11 ao 13, e 2 Coríntios, do 14 ao 6. Nós não iremos ler para ganharmos um pouco de tempo. Vamos à nossa introdução, né? É importante a gente falar que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Por isso que a sua mensagem, né, ela transforma o nosso entendimento. Porque nós estamos falando de um Deus que nos criou, um Deus que nos conhece ainda em átomo, nas nossas mais menores partículas da nossa vida, Ele nos conhece, tá? E quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos em sacrifício a Deus, para que experimenteis. Olha só, deixa eu ler aqui na íntegra. Esse verso ele é muito bonito, ele é muito maravilhoso, e ele fala profundamente ao nosso coração. E eu sempre que leio esse versículo fico comovido quando Paulo coloca dessa maneira.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso é importante, que a palavra ela transpassa o nosso interior e ela nos capacita a viver em humildade. O nosso primeiro tópico diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Realmente ela é viva, por quê? Porque ela tem esse poder de adentrar aos nossos corações. Primeiro tópico diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Não só viva, mas ela é eficaz. Eficaz quer dizer, ela faz com muita prudência, com muita maestria, o trabalho que ela foi destinada a fazer. Os israelitas tiveram um problema, todos aqueles que saíram de 20 anos para cima, morreram no deserto por causa da desobediência. E o autor aos Hebreus, ele vai dizer para nós não fazermos exatamente como fizeram os israelitas e não cair no mesmo erro, tá? Então é importante a gente obedecer a palavra. Os israelitas murmuraram, não obedeceram a palavra e pecaram contra Deus e morreram no deserto, porque nós estamos lidando com Deus vivo, com uma palavra viva. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela tem esse poder aí que ela exige que as pessoas a obedeçam, né? Para evitar aí um juízo e uma morte, tá? Então alguns acham que a Bíblia ela é obsoleto, que ela precisa de mudanças. Não, a Bíblia ela se renova a cada momento, se renova porque a mensagem vem de uma forma que a gente fala: eu nunca ouvi algo desse tipo. Para nós parece nova, mas ela é sempre a mesma, ela é imutável, né? E isso é importante para nós, né? Que o nosso Deus ele vive e permanece vivo para sempre. Como se trata de um Deus poderoso, né? Um Deus de eternidade, um Deus que não tem, que para ele o passado, o presente e o futuro estão todos diante dele. Então é um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas, né? Então a palavra de Deus ela é exatamente como o seu autor. Deus ele é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus é glorioso, e também a palavra ela é na mesma proporção, porque ela saiu e ela sai da boca de Deus. Tá? E quando ela sai, ela não volta vazia, ela sempre realiza o seu propósito. O segundo tópico diz assim: a palavra de Deus é espada penetrante, espada corta dos dois lados, né? Tanto quem está transmitindo quanto quem está ouvindo, né? Então o texto sagrado tem essa comparação com a espada, né? Essa metáfora, né? A palavra de Deus é espada de dois gumes. Então é essa metáfora aí da espada para mostrar que quando a espada adentra ao corpo de alguém, ela corta dos dois lados, ela tem esse poder, né? É dois gumes, tá? Então esse uso figurado aí simboliza que a palavra de Deus realmente ela é bem afiada. Não existe nada que ela não possa transpassar, né? Diz que ela vai até juntas e medula. Medula é líquido, mas ali tem o osso onde a medula fica. Então ela penetra tanto nas coisas sólidas quanto nas coisas líquidas. A palavra de Deus ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Não há resistência humana que consegue impedir a ação da espada do Espírito. Tá? Ela vai penetrar, ela vai discernir, ela atinge realmente o âmago, né? O interior, e ela examina aí todos os segredos e revela aí o nosso verdadeiro caráter,
tá? E ainda expõe aí todo o nosso desejo da alma e todos os nossos conflitos, né, entre o nosso espírito e carne. Paulo vai dizer que há uma guerra dentro de nós, a carne querendo praticar as suas obras e o espírito também. Então há uma guerra dentro de nós. E terceiro tópico diz: a palavra de Deus é apta para discernir. Discernir é esclarecer, é clarear. Então diz que a palavra ela tem esse poder, ela é apta para fazer isso, discernir os pensamentos e intenções do coração, tá? Então nada está imune a esse discernimento da palavra. Quando o homem senta para louvar, para adorar a Deus e ouvir a palavra vai entrar e vai começar a revelar todos os mistérios que há dentro deste ser, tá? Até os nossos pensamentos mais íntimos, né? E todas as nossas motivações, mesmo que sejam as impúrias, são reveladas, né? Os pecados mais escondidos são vindo à tona, né? E nós vamos aí ver nosso rosto, né? Desmascarado. Então nada pode estar escondido da presença e dos olhos daquele com quem nós temos que tratar, né? Hebreus 4,13 vai dizer assim, olha, Hebreus 4,13, Hebreus 4,13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha que interessante. Então, para Deus não há nada que esteja escondido, tá? O nosso coração precisa se render à palavra para sermos salvos, né? Se nós endurecermos, nós vamos ser que nem os israelitas que não entraram na terra prometida. E esse não é o desejo de Deus para nós. Segundo tópico diz assim: a Bíblia anula os conselhos do mundo. E a nossa primeiro tópico é as armas da nossa milícia. Quando Paulo escreve, ele tem em mente o soldado romano que vestia, calçava sandália, colocava uma couraça, um cinto muito firme, muito bem afivelado para segurar todas as armas, uma espada, um escudo. Então na mente de Paulo estava o soldado romano, tá? Então por isso que ele fala que as nossas armas, elas não são, a arma da milícia não são carnais, não é a nossa perspicácia, não é a nossa maneira de falar ou algo parecido, não. Nós estamos falando de algo muito mais poderoso, porque é o mundo espiritual, né? Porque a nossa luta ela é de ordem espiritual. Então, métodos humanos, subterfúgio, conchavo, ameaça, calúnia, difamações, estas armas não funcionam no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual no mundo espiritual é outras armas que vai funcionar, tá? E estas armas que funcionam é a oração, é a leitura bíblica, é a prudência, são coisas que vão funcionar. Então o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, a oração e a perseverança. Então estas sim são armas para ser usadas no mundo espiritual. No mundo natural, carnal, eu tenho as armas, mas no mundo espiritual são outras armas que eu tenho que usar. Se você não é assim amável da verdade, da justiça, do evangelho, da leitura, da prática dele, da fé, da salvação, provavelmente você está tendo derrotas no mundo espiritual. Segundo tópico diz assim: a destruição das fortalezas.
A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, né? Está lá em 1 João, capítulo 5, verso 19. E o líder das forças do mal é o diabo. E o diabo tem uma experiência aí de 6.000 anos, né? O primeiro ser que ele destruiu, nada menos, nada mais do que Adão. Ele destruiu Adão, ok? E ele veio destruindo muita gente nesses 6.000 anos. Então, não é qualquer um que você está lutando no mundo espiritual. Você está lutando contra Satanás. E aí, você tem que estar muito bem preparado, tá? Então, por meio do espírito do erro, ele trabalha no reino de Deus, ele cria problema, ele cria dificuldades, tá? Ele opõe aí aos valores cristãos, ele dissemina o ódio, ele traz aí o desrespeito à vida, a corrupção, né? A imoralidade e dentre outros males que ele vai trazendo aí, tá? Mas o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas, tá, do diabo. E diz aí que a palavra de Deus anula o mal com a graça e poder, liberta as almas da prisão espiritual. O terceiro tópico diz assim: a destruição dos falsos argumentos, né? Então o inimigo vai colocar vários argumentos aí dentro da igreja, mas a palavra ela tem esse poder de destruir. A Escritura tem o poder, né? Diz que é o poder de Deus aí também destrói os conselhos, né? 2 Coríntios 10, 5a, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha que interessante. E nós temos aí a versão nova, né? A NAA, né? Que é a nova versão Almeida, que vai trazer para nós algumas explicações melhores. Então, são primícias usadas aí para afastar as pessoas da verdade e se aplica às ideologias anticristãs, entre elas ateísmo, né? A falta da crença em Deus, o relativismo, não existe aí uma verdade absoluta, o secularismo, o apego a este mundo, o marxismo, aí, o capital, o trabalho e outras heresias aí que ele vai trazer, né? Que ele vai trazer para contradizer aí a mensagem da cruz. E o método mais eficaz é exatamente o método cristão para anular esses erros, essas coisas, é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Então, olha, João 8,32 vai dizer assim, todos conhecem, né, essa passagem, todos repetem ela, ele diz assim para nós, olha, claramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o quarto tópico aí diz assim para nós, olha, tá? A destruição de toda altivez. Olha que interessante, né? Altivez, na verdade, é orgulho, né? A destruição de toda altivez. Então, o poder de Deus, ele aniquila aí todo orgulho, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. É importante que nós tenhamos aí uma conduta, né? O texto vai dizer assim para nós, altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus, tá? Rebeldia, orgulho, jactância, tá? Quem atua na mente das pessoas e a mantém afastada de Deus. Então nós estamos aí com vários problemas, dificuldades que os seres humanos vão tendo, seus orgulhos, as suas jactâncias, seus pensamentos que vão avolumando dentro da mente e afastando a pessoa de Deus. Tá? Esse é o desejo do mundo, esse é o desejo do inimigo, mas Jesus veio para nos libertar de tudo isso. E o terceiro tópico nosso diz assim, a Bíblia nos torna humildes. A humildade é importante. O primeiro tópico é Deus aborrece
a soberba, né? A Bíblia vai dizer lá em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, tá? Então Deus, ele não tem graça com pessoas arrogantes, né? Que humilham as outras, querem saber mais do que as outras. Então isso Deus rejeita esse comportamento. Tiago vai exortar: sujeitai-vos, pois, a Deus, humilhai-vos perante o Senhor. Então, sujeitar e humilhar é obedecer aí ao Todo-Poderoso, né? A chegar-se a Deus. Então, são caminhos que Tiago está nos dando, são conselhos que Tiago está nos dando para que a gente possa se chegar ao Senhor, para que Ele possa, através da palavra, nos libertar, tá? As coisas aqui desse mundo, ela é diabólica, tá? Mas Deus quer nos agraciar aí com a verdadeira sabedoria que vem do alto, né? Então isso é importante para nós, que Ele quer nos dar bênção plena, e essas bênçãos são concedidas às pessoas humildes, aquelas que não querem subir em cima da outra para se humilhar, né? Então, e menosprezar outras. Então, é importante que a gente entenda essa questão. Segundo tópico, Cristo é o nosso exemplo de humildade. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele então sai dessa postura, né, de rei, de Deus, de Senhor, e ele se humilha e vem e se torna homem, nasce como homem. Então isso é um grande exemplo para nós, que ele se esvazia desse poderio para se tornar homem, para poder viver aqui conosco, submeter-se à vontade do Pai aí. Então ele foi obediente até a morte ao Pai, e morte de cruz, tá? Ele lavou os pés dos apóstolos, tá? E ele disse que devemos aplicar esse princípio no nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos, né? Quem é verdadeiramente sábio obedece a palavra, imita o Senhor Jesus. Então, se você quiser aprender sobre humildade, é só ler a história de Jesus que você vai aprender sobre como agir com humildade. E o terceiro tópico diz: humildade é uma virtude cristã, tá? Então, todo cristão que quer viver dentro do reino, ele tem que se portar com humildade. Humildade não é andar todo rasgadinho, não. Ela está na alma, né? Então, ela está dentro de nós e ela faz uma obra gloriosa dentro de nós, tá? Isso trata da nossa conversão genuína, né? Toda pessoa que se converte genuinamente, ela passa por essa modificação, por essa metamorfose, e ela toma aí uma direção diferente. Paulo faz um apelo que os salvos andem como é digno da vocação que fostes chamados, né? Enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia ninguém recebe virtude, que é poder algum, se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Então a palavra ela tem que entrar em nós, fazer uma mudança dentro de nós. Então toda a nossa humildade, ela não é uma máscara, ela é verdadeira, porque ela vem de um processo de transformação de Deus na nossa vida. E aí temos a conclusão, né, que o Altíssimo ele não tolera a soberba humana, né, e nem a rejeição à revelação divina. E ele vai lembrar dos israelitas que sucumbiram lá no deserto. E a palavra ela tem esse poder de penetrar dentro de nós, discernir os pensamentos e as intenções. E os humildes, aqueles que se sujeitam a Deus, né,
são transformados e agraciados aí com a plenitude e a bênção de Deus. E assim chegamos ao fim. Pedimos que Deus abençoe a sua vida e estaremos no próximo domingo comentando a próxima lição, que é a lição do dia 20, lição 8. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.